Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos aqui a presença do Manuel Coelho, né? Nosso querido Manel, trabalhador incansável da seara espírita também dentro da nossa casa durante muitos anos. E antes da gente passar a palavra para ele, vamos fazer uma leitura rápida de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário, excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos fala mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou procedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor da história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição da eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Mais uma bela mensagem de Emmanuel, nos falando da hegemonia do Cristo, e nos dizendo que todos foram, desde Abraão, todos os que vieram depois também tiveram seu contributo, mas ele deixa bem claro aqui também que tiveram também algumas mesclazinhas, diferentes, mas o do Cristo não. O Cristo, ele realmente, na sua excelsitude, é aquele que trouxe a sua mensagem de verdade, a mensagem de esperança, a mensagem de paz e de amor. E claro que ele diz aqui que antes de Abraão eu sou, já era, porque inclusive há 4,5 bilhões de anos atrás ele fundou o planeta Terra com a pleiade de espíritos superiores, chamados engenheiros siderais, espíritos que vieram com essa missão de Deus de formatar o planeta, e há 2.000 e poucos anos atrás recebe novamente uma missão de Deus para estar junto de nós e trazendo a sua mensagem, o seu evangelho de amor. Então, que nós possamos sempre nos mirar nele, até porque a doutrina espírita nos esclarece que é o maior guia e modelo da humanidade, aquele que nós devemos nos mirar e aquele que nós devemos seguir. Como eu disse há pouco, todos os profetas da antiguidade, os filósofos, todos eles trouxeram algum contributo. Mas, sem dúvida alguma, a mensagem de Jesus é aquela na qual nós devemos nos deter para seguir adiante, nos tornando criaturas melhores. Então, assim, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, sobretudo o nosso amigo Manuel Coelho, mentor espiritual, se fazendo presente, para que ele possa nos transmitir a mensagem que ele preparou com tanto carinho para essa casa que tanto ama e que eu sei que é recíproca, é verdadeira. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva-o e a todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto os nossos trabalhos nessa manhã de domingo. A palavra, então, é nosso querido Manuel Coelho. O tema dele, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Até porque nós estamos aí recém-saídos do dia de finados, dia 2, comemorativo.
Pessoal, bom dia. Que Jesus dê a todos nós a alegria de viver, bom ânimo, nos dê força, nos dê coragem, nos dê otimismo e nos dê fé. E a alegria do tricolor ali, campeão, né? A doutrina espírita vem trazer Jesus de volta aos nossos corações. Vem ajudar-nos a compreender a razão do ser, do destino e da dor. E nos dias que vivemos hoje, nós temos a carência do conhecimento doutrinário. Nós, espíritas, não podemos perder a oportunidade de concursar as obras espíritas para o nosso aprendizado e nos preparar para as vicissitudes da vida, porque uma série de conhecimento... A letra A está na sua testa. Desculpa. Obrigado. Então, a doutrina espírita, a humanidade está carente dessa doutrina. E todos nós, enquanto espírita, vamos divulgá-la, que é uma caridade que a gente presta a mensagem espírita, divulgando-a na nossa conversa diária, no nosso dia a dia, nos acontecimentos das nossas vidas, das vidas das pessoas. E sempre levando o conhecimento espírita para as pessoas entenderem a razão do ser, do destino e da dor. Quem sou, o que estou fazendo aqui, de onde vim, para onde vou. E uma série de acontecimentos em nossas vidas que temos carência desses conhecimentos para que possamos atender essa verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Como as pessoas vão se libertar se não conhecem a verdade? Então, esse tema, essa desencarnação da infância, perda de entes queridos em todas as faixas da idade, esse é um assunto. Tantos outros que carecem de uma lucidez, uma luz para a gente compreender Deus. Quando o Espiritismo nos apresenta Deus como nosso Pai, precisamos divulgar às pessoas que Deus é nosso Pai. Precisamos trazer isso para a nossa vida, que Deus é nosso Pai. Na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, de agir, de vibrar e radiar. Esse Deus que é nosso Pai. Nessa concepção, esse Deus que é nosso Pai, trabalhar a mente que todos nós somos irmãos. Somos irmãos. Essa doutrina que liberta, que esclarece, conhece a verdade que liberta, eu vou entender que eu sou somatório de virtude e vícios. Eu sou, todo mundo é. Essa doutrina que mostra que nós moramos numa morada, que é um planeta numa das escalas das moradas que os benfeitores nos disseram, uma morada de expiações e provas. Ah, é uma morada de expiações e provas? É. Tem expiações? Tem. E a expiação fica no nosso coração assim, num programa reencarnatório nosso, antes de vir para o corpo físico, no estado errático ou na erraticidade. Houve um programa, e nesse meu programa eu vou vir para o novo corpo físico, vou viver a experiência. Experiência de quanto tempo? Quantidade de fluido vital que eu vou receber para viver no corpo físico. Há uma programação. Quem são meus pais, o berço que eu nasço, as condições financeiras futuras, tudo é programado. Posso fazer mudança? Óbvio, ao livre-arbítrio, tanto meu como daqueles que vão me educar na infância, vão me preparar para cumprir com a missão, e aqueles que me receberam também têm uma missão comigo, e eu também tenho meu anjo da guarda que me acompanha a minha encarnação inteira. São muitas informações que o Espiritismo tem para nos dar, e nós precisamos passar essas informações às pessoas, que as pessoas carecem delas. Nós a temos e os outros. E nós, às vezes, temos dificuldade de vivenciar na hora certa. Vai ter momentos que você vai precisar vivenciar esse conjunto de conhecimento e ensinamento que é o Espiritismo. Isso vai acontecer na vida de todo mundo, na sua individualidade, você em família e você na coletividade. E você no olhar para o mundo. Não tem jeito. Eu sei que sumiu a imagem que eu queria deixar para vocês aí. Né, o Edar está aí há 72 anos trazendo essa mensagem do amor de Jesus a todos nós.
e nós precisamos divulgá-lo. Nós precisamos fazer parte disso. No ano de 2045, mais ou menos, o Humberto Campos deu-nos uma informação, uma revelação, que no ano de 1945, nessa época, terminando a Segunda Guerra Mundial, que no planeta Terra tinha 2 bilhões e 500 milhões de espíritos semi-civilizados. Acreditam nisso? Semi-civilizado. Allan Kardec perguntou às veneradas entidades da codificação se havia espírito primitivo no século XIX. Ele disse que tinha espírito primitivo que encarnava nesse planeta. Óbvio, encarnava aqui, ainda numa humanidade sempre civilizada, talvez para aprender um quanto também, eles que eram primitivos, para voltar talvez às origens primitivas, porque sabemos que o planeta Terra era primitivo até a vinda do Cristo. Depois do Cristo, o planeta teve uma outra mudança, um planeta de expiações e provas. E agora com o Espiritismo, no seu advento, vai planeta de regeneração, planeta progride. Então, eu coloquei o dogma de Allan Kardec, não vou voltar ali, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E isso tem que estar no coração de nós espíritas. Nascer, vive a experiência do corpo físico, do seu programa reencarnatório, a morte do seu corpo físico, processo de progresso, crescimento do espírito. Todos nós estamos aqui, temos certeza absoluta que somos hoje melhor do que ontem. Esse ontem vai os ontem assim, não achamos assim? Olhamos para os nossos filhos, as pessoas, os governos, o mundo, cada dia melhor. Vê o planeta, quanto amor já há na Terra. Hoje, com a nossa capacidade de visualizar melhor, de informação muito rápida, e o mal é atrevido na imprensa, em todas as áreas do pensamento e tudo, ele está aí, aparecendo como um joio. E nós estamos percebendo. Quem é joio é joio. Ele pode ser espírito e é joio. Você vai conhecendo pela opinião dele, as posturas dele, a ética moral dele, é joio. Ah, sou espírita, chancelaria na testa, mas as atitudes, pensamento, joio. E o mundo todo, o joio está se destacando. E o trigo está lá, pacientemente, florescendo. Os mansos herdarão a terra. Tudo isso nós temos que ter certeza absoluta. E a humanidade carece disso. Ah, o mundo está piorando, tem mais violência, negativo. O mundo tem muita guerra, mas uma guerra que mata poucas pessoas, fisicamente falando. Porque as guerras mais para trás um bocadinho, você invadia a cidade com espada na mão, matava todo mundo. Era assim ou não, gente? Pegamos a época da escravidão do Brasil, imagina, com esse karma brasileiro, um dos karma brasileiros. O segundo é a Guerra do Paraguai. Então a gente vai vendo que vivemos num mundo hoje que há muito amor na Terra. E todos os corações aqui ninguém tem ideia suicida, tem? Aqui ninguém está com ideia de tirar a vida de alguém, destruir a vida de alguém, lares de alguém. Aqui a doutrina, entre aspas, religião ou associação, não se une para destruir pessoas, nada disso. Isso tudo acontecia. Imagina a Igreja Católica, a chamada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Eles se uniam para destruir pessoas. O padre ouvia as confissões para destruir pessoas. Isso está acabando. Tudo isso está acabando. Então eu quero dizer para nós, nos dias de hoje, assim, os mansos herdarão a terra, é uma verdade, é vida futura, é dito de Jesus. E o Espiritismo traz Jesus de volta. Então, se nós viemos para o corpo físico num processo de crescimento espiritual, aí no conhecimento espírita do ato ao arcanjo, então todos nós estamos encarnados aqui, tem um propósito, tem uma missão, tem um objetivo. E todos nós que relacionamos uns com os outros, temos uma ligação dessa e de outras existências uns com os outros. Então, todos os acontecimentos de nossa vida
tem o olhar de Deus, ele está presente. Tem o olhar do anjo da guarda de cada um na sua individualidade. Tem o anjo da guarda de um país como o nosso, do Brasil, o anjo Ismael, governador do Brasil, e assim sucessivamente. Então nós nunca vamos estar desamparados, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, muito menos. E estamos aprendendo que a verdadeira vida é a vida do espírito, não é a vida do corpo físico. Nós estamos no corpo físico, estamos, simplesmente estamos. E trabalhar nossa mente que estamos, eu estou pai, eu estou mãe, eu estou avô, eu estou esposa, eu estou marido, estou, mas não sou. Então, meu filhinho nasceu, ele está meu filho. Aquela criancinha está meu filho nessa existência. Eu vou desenvolver esse amor, esse tipo de amor. Mas esse meu filho pode ser meu avô, não pode? De volta. Pode ser minha mãe de volta? Pode. Pode ser um outro filho que desencarnou, está voltando de novo? Não é assim que funciona? Os espíritos estão voltando nos seus próprios lares? Então o Espiritismo abriu esse leque para você ter esse olhar grandão. E aí frases que nós temos decorado. Devemos, síntese do Evangelho de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, todas as coisas, é? Perda de entes queridos, você tem que amar a Deus na perda do ente querido? Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Nas suas enfermidades, nas suas lutas, amar a Deus, tem que amar a Deus. E fica numa síntese assim, tudo de graça, né? E é difícil essas questões. Racionalmente vai muito bem, mas espíritos em evolução como nós, ainda egoísta, orgulhoso e tudo mais, possessivo, muito grande. Tem pais que os seus filhos são suas posses. Tem pais que têm filhos para ficar com a herança, porque eles vão trabalhar em encarnação, então eles vão juntar, e para que vai deixar? Então tem que ter um filhinho pelo menos. Tem uma cultura aí hoje, tem pelo menos umzinho. Tem até casais espíritas que talvez está programado 5 filhos e ele só tem 1 ou 2. E os outros 3? Foi programado 5. O que aconteceu com os outros 3? Que ele não trouxe, programou e não trouxe. Não confia no pai, a vida é difícil, o custo está caro. Não, nós espíritos estamos aprendendo a abrir o coração. Ah, se Deus vai mandar 10, que manda 10, velho. Quem assim tem esse amor a Deus que está com o coração aberto? Se o pai quiser mandar 10, vai ter 10 filhos. Alguém aqui está com o coração aberto? Nós estamos com essa cultura aberta? Não, a nossa cultura é contrária. Os pais aqui hoje, ou os avós também, quando vai olhar para os seus filhos, marido é complicado, a esposa é complicada. Eu tenho um casal que convive comigo que a mãe fala, tomara que a minha filha engravide de novo, o relacionamento dela com esse fulano aí é horrível, a dona está doida para ela não engravidar. E eu falei com a filha dela, só tem uma criança, se essa criança morrer a qualquer momento, a sua idade está passando e você vai ficar zerada, tá? Nossa Senhora! Mas eu falo para provocar mesmo, hein? Provocar o raciocínio. Abre o coração. Isso você programou. Programou 5, mas não quero mesmo. É livre-arbítrio, então zero, não quer. E o que acontece com os outros? Eles vão te procurar. E se ele achar, se ele nascer em certas comunidades e ninguém o educá-lo, ele vai te procurar, tá? Ele vai te infernizar a tua vida. É assim que funciona. Então o Espírito abre esse leque para nós. Ó, se o Espírito encarna, tem um objetivo, desencarna, volta para a sua realidade de Espírito, a encarnação é uma necessidade para a evolução do ser, tudo isso está na obra espírita, nas questões do Livro dos Espíritos. Se tudo isso é verdade, aí Allan Kardec tratou um capítulo para ajudar a nos entender, então, a nossa vida aqui. Esse capítulo, se não me engano, o Robinson falou uma vez que ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso, Robinson? Acho que é o maior capítulo, o bem-aventurados aflitos. E é nesse capítulo, se eu consigo enxergar o computador, e é nesse capítulo que eu coloquei a amarelinha ali, perda das pessoas amadas, mortes prematuras, que é o item de hoje, para a gente
depois dessa fala toda, para a gente, perda de pessoas amadas, morte prematuras. Olha, não é fácil. O amigo, a companheira dele foi descer uma descida lá na estrada conservatória, ela passou direto, morreu ela e morreu uma criança de 8 anos. A mãe ficou louca, só tinha aquela criança, separada do marido, sozinha. O filho era tudo que os avós queriam, avós milionários, ricos, fazendas e tudo mais. O neto era tudo que tinha para herdeiro e o neto vai embora. A situação foi muito difícil. A situação foi muito complicada com a família. E no meio desse caminho, um espírita, a mocinha, por acaso eu estava lá na madrugada quando o garotinho chegou, mas um espírita lá deu uma orientação para a moça, dizendo que foi bom que essa criança partiu aos 8 anos de idade, que Deus o levou, Deus é pai, sabe melhor do que todo mundo e tudo mais. E quem sabe se essa criança aos 10, 12 anos, ele virasse um toxicômano, um traficante. Nossa Senhora, falou isso para a mãe. Talvez foi por isso que Deus levou. Você imagina o que aconteceu com essa mãe, a loucura que deu? Passaram a odiar o espiritismo, casa espírita, uma confusão danada, porque foi essa informação que ela recebeu. Então a verdade é como um diamante, se você jogar na cara do outro, machuca. Então não funciona desse jeito. Cada coração está adaptado para as informações. Qual é a verdade? Pôncio Pilatos perguntou a Jesus. Jesus, qual que é? Porque o Pôncio Pilatos tinha condições de entender a verdade. Ó, a verdade, Pôncio Pilatos, que daqui a alguns meses você vai suicidar no vulcão. Você vai morrer, você vai suicidar, não vai aguentar a pressão. Herói, você não vai aguentar a pressão, vai suicidar também. Imagina. Ia dar certo? Não está preparado. Não está preparado. É óbvio que Jesus sabia disso que ia acontecer para frente, é óbvio. Então é assim, a verdade é cuidadosa. Eu não estou falando de esclarecer o espiritismo, divulgar dessa maneira. Cada coração, cada sentimento é um sentimento, as relações entre espíritos. Tem pai que não gosta dos seus filhos, tem mãe que não gosta dos seus filhos. É verdade ou não, gente? Tem mãe que é negligente, com um filho ou com o outro, ama mais um, ama mais o outro. É assim ou não? São espíritos, gente, são espíritos. As relações têm sentimentos diferenciados ali, todos. E se tem filhos que parece que a mãe dá mais atenção, porque às vezes é o mais carente, psicamente e tudo mais, ou fisicamente, tem de tudo. Então esse relacionamento, esses sentimentos, sentimento de amor que já vem de outras existências, é diferente. Tem gente que perde entes queridos e fala assim, graças a Deus que ele foi embora, né? Vocês não acham que tem isso não? Que bom que ele foi, está demorando. E se tiver partilha para fazer, está atrasando a partilha. Eu tenho uma fortuna ali, eu tenho 200 mil ali, meu pai não morre, minha mãe não morre, ninguém morre, e já está ficando com raiva de você, porque você não morre, porque ele já está de olho na sua herança. Tem de tudo nos dias de hoje, tem todo tipo de sentimento. Tem não também? Tem todo tipo de sentimento, gente, por aí afora. Da mesma forma, tem gente que perde o ente querido, parece que perdeu o chão, parece que perdeu a razão de viver, mas perdeu a razão de viver. Cada caso nós vamos ver que tem a sua análise carinhosa. Um casal no conservatório perdeu a filha, a filha partiu com 15 anos de idade, abandonou o espiritismo, abandonou tudo, o mundo espiritual, ficou revoltadíssimo com tudo. Hoje, menos, depois dos 10 anos, depois um pouquinho mais, mas revoltou com tudo. Ficou atrás da mensagem da filha para todo lugar. E um dia ele falou comigo assim, eu fui no lugar tal, me deu mensagem da minha filha, eu fui no lugar tal, me deu mensagem da minha filha, e nesse centro aqui eu não recebo nenhuma mensagem dela. Eu falei, porque ela está no seu coração. O senhor tem certeza absoluta que ela não morreu, que ela sobreviveu, que ela cumpriu com a tarefa até os 15 anos de idade, junto ao Senhor. Foi uma motivação para o desconhecimento, o senhor tem de expiações, se o senhor não aceita. Provas para o senhor viver a experiência. E ela é uma completista, completou o seu programa reencarnatório.
deve estar no mundo espiritual feliz, porque o senhor está confiante em Deus, que ela não morreu, que ela sobrevive, e que o senhor deu oportunidade para ela viver no corpo físico por 15 anos, em família, amando-a, continua orando por ela, sem desejar a presença dela, sem questionar Deus, o retorno dela ao mundo espiritual. Eu fui falando assim com ele, aí ele começou a chorar. Você sabe que eu não penso assim? Não sei. O sentimento é do Senhor. Eu estou falando à luz da doutrina espírita. Eu estou na casa espírita e procurou conversar comigo como espírita. Eu estou falando à luz da doutrina espírita. Agora, o sentimento é do Senhor. O senhor acha então que eu estou chamando ela, estou prejudicando ela? Eu falei, está vendo? O coração do Senhor está dizendo que agir, evocando, exigindo a presença dela, está prejudicando. O senhor está dizendo. O senhor está sentindo isso. E a felicidade da sua filha, que ama o Senhor, ama a sua esposa, e vocês a amam, é o Senhor estar bem, que ela fica bem no mundo espiritual. Se o Senhor está mal, ela está mal também, é a mesma coisa. Ela não vai bem. Se o Senhor não está bem, ela não está bem. Está tudo igual. Aí eu fui explicando essas coisas para ele tentar entender. O céu e o inferno tem um filho doente. Ele está doente. No livro Céu e Inferno, ele está doente. Está, como antigamente dizia, nas últimas. No lar, o médico está presente, todo mundo. De repente, o menino, rapaz, desencarna ou morre. São duas coisas parecidas. O rapaz morre. Passou um pouquinho, depois que o médico constatou que o rapaz morreu, a mãe saiu dali, foi para o quarto e suicidou. Para continuar do outro lado da vida cuidando do filho. Essa é que tinha no coração dela, essa era a santa ignorância. É o amor ignorante dela com relação à realidade da vida. E o rapaz foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, e ele só não era feliz porque a mãe tirou a vida física. Se não tirasse, ele era feliz do outro lado da vida. Não tem como ser feliz vendo que a mãe tirou a vida por, entre aspas, um amor por ele, e está num sofrimento muito grande, muito grande. Então são essas questões, Pedro, gente querida. Eu me lembro quando a minha esposa, numa semana, ela falou, vou fazer a cirurgia. Tinha um cisto no nervo óptico, incomodando, início de incomodamento. Já tinham 6 meses que a gente fazia os exames, o carocinho estava lá do mesmo tamanho lá. Aí eu falei com ela, vai fazer cirurgia coisa nenhuma, fica do jeito que está, acompanha, vai abrir sua cabeça, não faz isso não. Eu falava isso com ela. Passou, ganhei mais um tempo. Aí numa quarta-feira ele ia fazer, o médico marcou a cirurgia. Eu falei, faz cirurgia não, o Divaldo vem aí. Na época do Gotardo, que era prefeito de Volta Redonda, teve um encontro com o Divaldo lá na Ilha São João. Não vai nada, vai lá cantar. Canta, depois que você cantar, então você faz cirurgia. Aí, pelo Divaldo, ele ia cantar o coral há mais de uma semana. E não fez, foi na outra. Aí marcou para outra semana, por causa da vida do Divaldo. Na outra semana ela fez cirurgia, deu morte cerebral na cirurgia, 2 dias, 3 dias depois foi embora. Então ficava aquilo. Não é fácil. Ente querido partindo mesmo adulto. A Adriana tinha 37 anos de idade na época. Mas assim, do nada, só os seus dedos, eu vou fazer nada. Eu me lembro o Manuel com 2 aninhos, ele trouxe pequititico, as outras pequenininhas também. Eu falei, meu Deus do céu, a gente fala tanto isso em palestra, e agora acontece aqui em casa. 3 crianças pequenininhas, Deus tira uma mãe, nossa Deus, como é que vai entender isso? Como é que vai explicar isso para as crianças? Como é que vai mostrar para a pequenininha, quando está pegando o colo ainda? Como é que vai ser esse negócio? Não tem jeito, são experiências. E quanto foi difícil para a Adriana no mundo espiritual se reequilibrar. Gastou mais de 5 anos para reequilibrar, foi muito difícil. Muito difícil. Então você vê, não é só quem fica, que a situação não é fácil, é para quem parte também, que está ligado, e os sentimentos, e o tamanho da sua fé, a confiança desse amar a Deus sobre todas as coisas.
Tem uma série de fenômenos que acontecem por trás disso. Muita coisa está por trás disso. E não foi fácil. Teve uma época que ela estava indo para a escola com a menina, de 3 aninhos e pouco, quase 4 aninhos, eu coloquei ela para ir para a escola, a mãe queria ir. Mãe espírito, não queria largar não. Vou tomar conta dos meus filhos. E para a mãe se tornar anjo da guarda dos seus filhos, que é muito natural e justo, precisa estar equilibrado. Se você quer ajudar alguém, você equilibra, você esteja equilibrado para ajudar. E esse equilibrado é a meritocracia. Você tem mérito? Quem lembra do filme Nosso Lar? A mãe tinha 2 filhos encarnados, estava passando problemas difíceis. Ela foi no ministro pedir autorização. Senhor ministro, eu quero ir lá cuidar dos meus filhos. Olha que coisa bacana. A mãe do mundo espiritual quer cuidar dos filhos grandes. Não, deve ser marmanjo, parece lá no filme, que ele é marmanjo, os 2. Ah, a senhora quer? Eu quero. Então, quantos bônus horas só tem para oferecer? Qual a meritocracia da senhora? Qual mérito só tem? E ela não tinha. Pronto, não teve autorização. Se ela veio, ela pode vir, livre-arbítrio, mas deve ter perturbado muitos filhos. E se não veio, deve ter quase o cara arrumar algum serviço para fazer, para se ocupar a mente melhor, ser útil. Foi assim ou não é no filme, gente? Vocês não viram desse jeito, não? No filme Nosso Lar? Não viram desse jeito, não? Assim de novo você vê. E o menino joga na cara dela mesmo. Quantos bônus horas só tem para oferecer? Eles são bonzinhos, não, gente. Chega junto. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, aumenta a nossa responsabilidade da vivência do acontecimento. Você vai ter que dar testemunho do acontecimento. O testemunho. E às vezes você tem que mudar uma série de roteiros da tua vida para atender a mudança proposta por Deus. A partir de hoje, vocês 3, a sua mãe física, vocês não vão ter. Mãe espiritual, está no mundo espiritual, se equipa, se prepara para ajudar seus filhos. Não adianta querer mudar as leis de Deus, que você não vai mudar, não. Não adianta, não. Então, há todo um processo. Vocês acham que aquela parábola do filho pródigo, se tivesse uma mãe ali, aquela parábola existiria? O que vocês acham? Eu duvido que ia ter aquela parábola. Você acha que a mãe ia deixar o filho embora? Ela falou, pai, não, de jeito nenhum, eu vou com ele. E ela ia querer ir com aquele filho pródigo. Ela ia querer ir atrás dele. E arrumar uma confusão danada. Não ia ter a parábola. Então a mãezinha ficou de lado, porque é um sentimento diferenciado, e a parábola existiu. Foi só o paizinho, né? E ninguém pergunta, cadê a mãe desse menino? Ah, ele era viúvo, a gente pode até imaginar, beleza. Eu queria ver se ele não fosse. O que aquela mãe ia fazer? A mãe ia deixar aí fácil assim? Não deixa. Mas Deus, através do livre-arbítrio, Ele deixa, não deixa ou não deixa? A gente seguir o caminho que quiser. Quiser esse entre aspas aí, claro. Alguém consegue ler lá? Esse item 21 da perda de entes queridos? Alguém consegue ler? Quando a morte ceifa nossas vidas, nossas famílias, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Então, é mais ou menos assim ou não? Dependendo do conhecimento que você tem, o olhar que você tem, é assim que funciona mesmo, diz o Samson. Então, continua aí, por gentileza. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe
privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos. Aí só tá vendo como é que ele vem falando? É mais ou menos assim os questionamentos iniciais nossos. Então, eu quero me consolar, perder de querido. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o item 21, fazer uma reflexão para nos acalmar, nos tranquilizar e ser útil a nós mesmos e ser útil àquele que retornou ao mundo espiritual. Ser útil, nos ajudar mutuamente. Estamos ligados por um sentimento, talvez de várias existências. Então pronto. Às vezes eu fico lembrando aqui. Esses dias eu não sei com quem que eu estava comentando aqui. Imagina, eu vou lembrar da Icraí, vou lembrar da Ismar, vou lembrar de Neizinho, Maradé e tantos outros aqui no centro. Dona Raimunda, daqui a pouco eu vou lembrar da Dona Marlene e assim vai. Brincadeira com a Dona Marlene, fica tranquilo. E ele no posto. E assim é a nossa vida. Vai ser mais ou menos assim. E às vezes eu estou lembrando deles e muitos deles já estão aí, essas criancinhas que já estão vindo aí, já são eles. Estão de volta, não sei. Não é? Mas a nossa ligação de afeto, de carinho, de amor, o Ricardo também, senão a Angélica vai ficar triste lá atrás. E assim vai, gente. Desse jeito. Então nós, enquanto espírita, esse amor vai além fronteira. Ele não está na fronteira física só, não é? Ele continua. Termina aí, meu nome. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra na vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aflige por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. Só paradinha aí. Nada se faz sem um fim inteligente. Aí vamos. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Você vê a importância da gente concursar a obra, porque o conhecimento está lá. Então, o Espiritismo, se você não concursar, é complicado. A pessoa reencarna para trabalhar a mediunidade, aí não quer trabalhar, consequência no futuro. Os pais têm a criança para levar para a evangelização desde cedo, para preparar elas para enfrentar as vicissitudes da vida dela, o programa dela. Aí os pais não levam. E a encarnação é assim. Todo mundo, desde cedo, põe na tua cabeça, todo mundo tem um programa. E todo dia tem que perguntar, estou cumprindo com esse programa? Estou propondo alguma mudança? Eu estou me preparando para as vicissitudes da vida? Eu estou preparando para certo diagnóstico? Sim, o Carlão, 60 e poucos anos, teve diagnóstico do câncer recente. Né, Carlão? Trabalhou nisso. E há pouco tempo antes disso, estava fazendo estência, mexendo com o coração. É uma confusão danada, né? Estava mexendo com o coração, fazendo não sei o quê, olhando o coração. De repente, o coração deixou de existir. Agora eu vou tratar do câncer. E assim, é assim a vida. Só que ele está querendo resgatar tudo uma vez só, né? Eu não sei. Melhor ir devagar. É o mundo espiritual, quando você quer, já aproveita e manda tudo para o seu corpo físico. Alguém lê lá que consegue ler também? Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Dá uma paradinha aí, é duro ouvir isso aí, eu não sei se vocês.
Eu acho duro, você não acha, não? Mas tem uma lógica, tem uma inteligência, tem uma razão por trás disso. Tem um pai espírita, não sei se é Alberto quem conta a história do pai. O pai espírita, trabalhador incansável da seara do Cristo, muito trabalhador. E a filha contraiu uma enfermidade. E esse pai buscou recursos em todos os lugares para curar a filha. E teve uma orientação, que ela tinha um programa dela para desencarnar, então, por volta dos seus 15 anos, um programa que aquele período ela se ajustaria em relação às existências anteriores e tudo mais. E explicaram tudo para ele, mas ele não aceitou. Aquele amor, tem muito amor. Vou até no inferno buscar meu filho. Vai nada, é mentira, não vai. Não vai, porque o inferno não abre a porta para qualquer um também, não. Então, ela vai, e esse pai foi, insistiu, e ele tinha uma ficha de serviço. Pai espírita com uma ficha de serviço. E aí foi concedido que a filha ficasse mais tempo com ele. Foi concedido. Chegou aos 18 anos, arrumou um rapaz totalmente atrapalhado, levou ela para as drogas, violência, e ela tirou a vida física. Mas para conta de quem isso aí? Para a ficha de quem? É o que tentaram dizer para mim, amigo conservatório, na hora errada, no momento errado, mesmo sendo racional, sendo lógico, sendo possível, esse olhar lá no futuro, é possível. E aconteceu com esse país. Não me lembro qual autor, se é Humberto Campos, que revela isso, dos seus contos, mas é duro. Então não, oremos a Deus, com carinho. Eu me lembro da minha sobrinha Tayla, algum de vocês conheceram. Viveu 29 anos além de dor. A Tayla, essa minha sobrinha, provavelmente desencarnou só voo alto. Nunca falou, nunca conversou com ninguém. Tive uma oportunidade de conversar com ela depois que ela desencarnou. Uma oportunidade. Mas fora disso, nunca. Essa menina deu comunicação. 29 anos no leito de dor. Alguns aqui conheceram ela. É o Espírito vivendo sua experiência. E agora, por incrível que pareça, o irmão dela também está paraplégico, depois de um acidente também. E minha irmã, com 70 aninhos, já tem que cuidar de todo mundo. Ainda teve que cuidar do marido, que era meio complicado também, desencarnou também. Desencarnou, voltou para casa para desencarnar. É novo também, mas tudo difícil, situação difícil. E por último, a filha foi embora para o Canadá, já está há anos lá, e ela está aí sozinha. Eu vou botar um fardinho aqui, né? Como ela disse, Jesus não coloca fardo mais pesado. Jesus, aqui a gente está falando da lei de Deus, né? Não coloca fardo mais pesado que a gente possa carregar. Usa isso como um mantra, né? Diante da dificuldade que você tiver, usa esse mantra aí. O Senhor da vida não coloca fardo mais pesado que eu possa carregar. Pronto, fique em paz, poxa. Ele não coloca. Se ele não coloca, então fique em paz. E é bom esses mantras, porque você fica trabalhando a sua mente com isso, com essa verdade, fica trabalhando. Senão fica muito difícil. Aí, dando continuidade aqui do Evangelho, eu vou fazer por aqui. É uma horrível infelicidade dizeres que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Tudo isso mexe com o nosso coração, essa desencarnação em realidade. Aí eu dou uma puladinha aqui, olha o que os Espíritos falam. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Chamou a terra, o Sansão, de vale de misérias. Falei, nossa! E eu aprendi desde a mocidade, evangelização e tudo, que o nosso corpo é um escafandro que você está indo dentro do mar, que é o nosso corpo.
quando você sai, tira aquele tudo. Ou seja, mostrando para nós que o corpo físico dificulta-nos muito, mas é necessário o programa reencarnatório, reencarnar em corpos físicos. É necessário. Agora, eu sempre fiquei pensando, por que muitos espíritos não querem reencarnar? Porque a vida lá não deve ser pior do que aqui, ué. Deve ser melhor, ele não quer reencarnar. Tem espírito aí que fala que tem 1000 anos que ele não quer voltar para o corpo. A gente não ouve isso, né, Carlos? Não ouve isso. O cara tem 1000 anos, ele não quer, 600 anos não quer reencarnar, não quer voltar para o novo corpo. Porque a vidinha lá deve ser melhor, hein? Deve ter melhor. Tem um monte de diagnóstico do corpo que você não vai ter lá, né? Eu não sei, pelo menos dá a entender isso. E eu vejo que, lembra do nosso lar, quando alguém vai encarnar, tem uma cena lá que uma avó, acho que ela vai encarnar para ser mãe de uma menina rebelde lá, aí sobe uma rampazinha, maneiraço, né? Vai subir uma rampa para entrar num prédio e a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro, né? Mas alguma coisa aconteceu. Ali parece que ela vai conectar um novo corpo, sei lá que vai acontecer alguma coisa. E vai vir para um novo corpo. E o pessoal despede. E se não me engano é o Lísias que chora. Se não me engano ele chora, mamãe vai encarnar, e chora, né? Maneiraço aquilo. O pessoal de lá para cá chora também. Porque sabe que vem por uma missão. Se não cumprir, volta. Então de lá para cá parece que é mais complicado do que retornar para lá. Mas quem fica aqui fica nessa situação, conforme o Sanzon está dizendo aqui para nós, com essa linguagem. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco? Tipo, você não quer que a criança, ou adolescente, ou idoso, seja lá quem for, morra. Ele pergunta, não há egoísmo nisso? Ele está questionando. Porque tem gente que sofre muito a falta que o outro vai lhe fazer. Você imagina o que aconteceu com pessoas amigas. O pai morreu, acabou o quê? A pensão. Vivia sob a pensão do pai. O pai morreu, acabou a pensão. O pai não podia morrer porque viviam da pensão do pai. Olha que coisa complicada. Mas é até bom por um lado, né? Porque os filhos vão cuidar bem para ele não morrer, vai ser até legal. O ruim é aqueles que querem mais é que morra mesmo, porque aí só estão pensando agora em outras coisas. Numa casinha, numa herançazinha, essas coisas bestas que ainda tem na terra ainda, que o outro também vai largar para trás. E ele não sabe a hora que ele vai desencarnar. A Regina fez palestra no Caminho da Luz, falou um quanto até sobre a morte. 2 dias depois a Regina desencarnou. Não foi assim? A nossa querida Regina foi embora. E a gente vai orando aí por ela aí, porque vai chegar a nossa hora também, principalmente do Carlão. E aí, vamos. A minha guardou, cara. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Ele está dizendo que vive melhor. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Aí ele está consolando. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos. Olha que coisa bonita que ele vem falando aqui para nós. Vossas lembranças os embriagam de alegria, mas também vossas dores nossa, que palavra dificílima, desarrazoadas os afligem, porque eles denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Que bacana, né? O campo fluídico, perispírito, aquele espírito aproxima da mãe, envolve. É bacana ouvir isso no dia a dia. E se ele vê a mãe calma, tranquila, confiante em Deus, Deus, antes é meu filho, é filho de Deus. Se ele entendeu que ele deveria retornar, então Deus sabe. Filho, onde você estiver, vibra, liga com ele, com carinho, com amor. São as questões que os benfeitores vêm nos chamando a atenção. E aí ele termina dizendo assim: vós que compreendeis a vida espiritual,
escutai as pulsações de vosso coração, clamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações que secam lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Aí ele termina o texto dizendo assim, e o outro assunto é, se fosse um homem de bem, teria morrido. O meu amigo, eu vou até falar o nome dele, para vocês mexerem com ele, o Luiz Carlos de Carvalho, lá do Estudando a Verdade. Ele chegou para mim e falou assim, cara, você não morreu até hoje? Chegou para mim, você não morreu até hoje? Eu falei, olha Luiz, não está no Evangelho? Se fosse um homem de bem, teria morrido? Olha, essa é a razão, não está escrito 22 aqui, é isso. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Carlão também, se fosse um homem de bem, teria morrido. Brincadeira, tá? Só para zoar. Então é assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Gente, há um programa reencarnatório. O netinho meu estava a caminho, teve o aborto, aquele aborto espontâneo, né? Eu fui comprar roupinhas para ele, Juiz de Fora, aí as carinhas, eu falei, não vou comprar não. Meu coração manda não comprar, vou gastar dinheiro não. Eu só comprei as mini-minis do mínimo do mínimo. João, você não compra aquele ali lindinho? Falei, João, tá carinho, não vou comprar não. Vou comprar então depois, eu não vou comprar não. E realmente, 3 semanas depois, ele não ligou. Tem espírito que nasce na terra e agradece os pais deles. O espírito vive 3 anos de idade, agradece, muito obrigado, vocês me deram uma oportunidade. Eu resgato os problemas de outrora, às vezes é um suicida que vem, pessoa não completista de outrora, por qualquer razão, suicídio direto, corações que vêm completar a existência para dar um salto, vamos supor, mais adiante, agradece seus pais em todas as faixas de idade, Você imagina, dizem aí que o seu Hugo está com 100 anos, por aí, né? O seu Gui. 106. E uma pessoa com a idade dessa, a tendência é muitos filhos, ele partiu na frente dele. Qual pai aqui, mãe aqui, quer que seus filhos partem primeiro? Tem alguém aqui que quer? Quer dar uma lei que o seu filho parte primeiro que a senhora? Não sei se você está me ouvindo. Não quer, gente, a gente não quer. Quer, Carlão, os filhos, seu parte, neto parte? Não quer, gente. E lógico que a gente não quer. E você acha que Deus vai querer que parta só para olhar, ver o Carlão sofrer? Não existe. Não tem essa ideia de sofrimento. É a necessidade, é do Espírito. E a sua tem uma razão de ser. E o Livro dos Espíritos tem várias questões sobre isso que a gente não dá para entrar. Então, é preciso que a gente abra o nosso coração, a nossa mente, para esse amor a Deus sobre todas as coisas, esse amor ao próximo como a si mesmo. Abrir esse coração. E toda dificuldade, luta, problema que acontecer conosco, busquemos a doutrina espírita e vemos se lá tem respostas. Será que lá tem resposta? Eu vou só ler uma questão do Livro dos Espíritos para vocês verem que tem a pergunta e tem a resposta. É só buscar lá, para buscar o consolo. Meu consolador? Então tem que buscar o consolador para me consolar. Se eu não buscar o consolador, eu não me consolo. Eu não me esclareço com uma verdade que liberta. Vou pegar só uma só para vocês terem uma ideia. Esse livro é mais pesado que eu posso encarregar. Quer ver um exemplo? A 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Simples assim. Como pode a alma realizar em nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Então, tudo tem uma razão de ser. Qual a finalidade da reencarnação? Todos nós, espíritos reencarnados, qual a finalidade? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. É assim que os espíritos vão respondendo, simples assim. Simples assim. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E eles vão ajudando-nos a ir compreendendo. Sorte da criança depois da morte. O espírito de uma criança morta, em tenra idade, poderá ser tão adiantada quanto de um adulto?
que é uma pergunta fantástica, tem tudo. Essa é a 197, é sorte das crianças depois da morte. O espírito de uma criança morta, em tenra idade, poderá ser tão adiantada quanto a de um adulto? Algumas vezes, muito mais. Isso que estão dizendo aqui. Porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vejo vós mesmo tantas vezes na terra? Viu, dona Marlene? Seus filhos é mais inteligente que a senhora de regra geral. Não se chateia. Os espíritos vão respondendo assim com tanta simplicidade, com tanta facilidade. Tudo para eles é simples, é fácil, é esclarecedor e fácil para todo mundo entender. E quando a gente não entender, conversa um com o outro. Não entendi essa palavra aqui, essa frase, eu não entendi esse pensamento dos espíritos. Conversa um com o outro. Por esse grupo de estudos, hoje a internet é à nossa disposição. Então, gente, não ficamos chorando pelos cantos, não lamentamos. Oremos por nós, oremos para aqueles que partiram. Quem não lembra do Ricardo Cadeirante Sorridente? Alguém conheceu o Ricardo Cadeirante? Só alguns poucos aí conheceram? Carlão conheceu. Ricardo Cadeirante Sorridente. Vivendo num corpo físico, 1000 dificuldades. Nós fomos visitar lá, sabemos disso. Eu saí lá um dia de lá e falei, Jesus, leva o Ricardo. Vê que maluquice, eu desejando a morte do meu amigo. Eu não quero ver o meu amigo sofrendo desse jeito, não. E assim, pronto. Um dia a Solange mandou para dar um passe no bolso lá em Pinheiral. Eu cheguei lá, dando um passe nele, eu vi que o moço desencarnou. Falei, meu Deus, e agora? Eu terminando o passe, o moço desencarnou. Aí eu falei, vou enrolar a família. Falei com a moça, você vai para o Barra do Piraí, acho que era amiga da Solange, né, Solange, sua amiga? Você vai para o Barra do Piraí, vai com calma, tranquilo, você precisa muito ir, senão fica aí com seu pai. Falei com a pessoa, ele está descansando agora, tá? Daqui a assim, umas horas e meia, vocês voltam lá no quarto, dá uma olhadinha nele, deixa ele descansar um pouquinho lá, e tchau pé. Daqui a pouco está Solange me ligando lá, o moço desencarnou, Manuel, fiquei quietinho. Fazer o que, olha? Solange botou uma fria danada. Então, gente, nós temos que ter muito ânimo, muita tranquilidade, pedir muita ajuda espiritual para nós, para todo mundo. O Ricardo desencarnou, oremos, a Regina foi, oremos. Passando por dificuldade, não dando Deus força para cada um. Quantas orações o Carlão deve ter recebido? Milhões, né, Carlão? Quantas orações a gente recebe? Milhões. Então é assim, oremos uns pelos outros, na família, fora da família. Jesus diz para a gente orar pelos inimigos, pelo que nos persegue, nos calunia, não manda? Os obsessores, entre aspas, oremos por ele, oremos por todo mundo, oremos por nossos governantes, oremos por esses líderes das guerras que estão em destaque aí, tem as que não estão em destaque. Há espíritos sempre civilizados na Terra e nós estamos hoje nos humanizando. Estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, nos humanizando. Então, que as nossas vibrações alcancem todos esses corações, que a falange boêmica do Dr. Bezerra de Menezes esteja conosco, possamos sintonizar com esses benfeitores. Então, aproximando aí esse fim de ano, que é assim, entre aspas, o Natal, a gente aumenta a sensibilidade do amor, que isso seja conosco mesmo, nos amando mais, amando o nosso lar, nossa família, estendendo isso, amando a nossa família na casa espírita, no trabalho, onde que nós estivermos, levamos esse amor adiante e nos amemos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo se ama. Precisamos nos amar, nos perdoar, espírito de evolução que estamos, cometemos erro mesmo, então os outros também cometem. Aceitamos essas pessoas com benevolência, com indulgência, com perdão. Aceitamos as pessoas como elas são e oremos uns pelas outras e confiemos no amor de Deus. E uma hora vai nos levar. Eu estive no Museu da Manhã, está escrito lá, o homem que vai viver 150 anos, há 200 anos, talvez já esteja na Terra. Quem sabe seja um tricolor. Muita paz.
agradecemos muito ao Manel, né? Sempre uma palestra divertida, instigando o público, né? Lembrando só que o homem de bem também consegue uma oratória, né? Você sabe disso. O Carlão também aí passou por um tratamento, graças a Deus está curado. Lembrando a vocês também, o salão hoje está cheio, né? A gente agradece a presença de todos vocês aí que estão nos acompanhando aí pelas mídias. O Manel com certeza ele atrai público, e alguns talvez vieram aqui nem sabendo o que seria o Manel, mas vieram instigados a ouvir essa palestra bastante esclarecedora sobre as mortes prematuras, sempre com muitos casos que o Manel embasa, né, do cotidiano, mas que guardam relação com o tema, e dentro desse espírito alegre que ele sempre coloca as suas falas. Lembrando a vocês que nós estamos em plena campanha dos mantimentos para as famílias que a gente assiste lá no Parque Maíra. Ano passado foram 28 cestas. Como a carência aumentou, nós hoje vamos precisar de 36 cestas. E já conseguimos uma doação ali muito boa. Vou falar porque ele não está presente, se ele tivesse não gostaria. O Zé Roque doou 11 cestas básicas completas. É claro que as meninas, Laurete está lá atrás, Solange, que vão fazer todo esse trabalho aí, Angélica, a gente vai dividir aquilo ali, né, para formatar como a gente faz todo ano. E todo final de ano essa preocupação que a gente fica, será que nós vamos dar conta? Porque todo ano aumenta as famílias que a gente atende nesse final de ano. Mas já conseguimos bastante coisa, temos mais umas promessas aí, e a gente acredita que no final tudo dá certo, né? Então, eu não quero doar uma cesta básica. Posso doar só arroz? Pode, tá dando 500 quilos de arroz aí, tá tudo bem, né? Meia tonelada, a gente atende as pessoas. Então, querendo doar separado, o pessoal da sopa está fazendo uma campanha entre eles para doar produtos de higiene pessoal. Então, vamos ver se esse ano a gente consegue, né, fazer realmente uma cesta muito boa, produtos de higiene, produtos de limpeza, brinquedo. Nós já ganhamos tudo. Acredito até que vai ser em excesso, graças a ela. Simone fez uma campanha lá na FASP para atender um projeto lá que eles atendem, e ela tinha me dito, olha, vai sobrar bastante, vou ter bastante brinquedo para doar para a EDAC. Então, nós já conseguimos brinquedo à vontade. E a gente sempre leva alguma sobra no dia da entrega lá, porque aparece. Até a cesta básica a gente tem que levar sobrando, porque sempre aparece alguém que vê lá a distribuição na casa do Pantera, né? Opa, está distribuindo ali alguma coisa, e entra na fila, mesmo sem estar cadastrado. Então essa experiência lá a gente já tem mesmo, a gente precisa sempre levar uma sobra, e as 36 são as famílias. Agora a gente também sempre faz uma cesta, digamos assim, bastante boa para o próprio Pantera, que tem esse trabalho fantástico o ano inteiro. A sopa é distribuída na casa dele, no quintal lá da casa dele, aqueles que já foram, aqueles que viram as fotos que a gente coloca. Ele tem um trabalho fantástico. Eu sou muito humilde, uma casa muito humilde, mas ele faz esse trabalho belíssimo. Então a gente sempre procura agraciá-lo também com uma cesta básica no final do ano. Até esse ano, no meio do ano, eu levei uma para ajudar ele, né? E ele fica muito agradecido, ele diz que não precisa, nem sabe que precisa, porque a carência dele lá é muito grande, mas não conhece esse trabalho lá do Pantera, né? Então a gente pede a vocês que aqueles que puderem, trazendo pouquinho, a gente junta e a gente dá conta, todo ano a gente acaba dando. A preocupação é normal. Eu, como dirigente aqui da casa, os outros diretores aqui, às vezes a gente fica até meio assim, né? De madrugada, lá, ai meu Deus, está faltando tanto, está aproximando o dia da entrega. Porque a sopa ela é suspensa na segunda semana de dezembro, natural. O pessoal da sopa também tirou umas férias, descansa um pouquinho no mês de janeiro, eles voltam na primeira semana de fevereiro, e aí a gente abastece esse período com a cesta básica. Depoimentos lá, só quem foi lá que sabe como que é. Há pessoas que quando a gente chega com a sopa, tem algumas até que choram, e diz para a gente, abençoado esse trabalho de vocês, que Deus permita que nunca falte, que isso aqui é o que eu tenho para comer nos próximos 3, 4 dias. Depois a gente vê o que faz, né? Então realmente não é fácil, um trabalho que não pode acabar de jeito nenhum. Começou com esse cara aqui, muitos anos atrás aqui na casa, né? E a gente vai aí, entra em diretoria, sai de diretoria, passou pela Solange, a gente continua com esse trabalho, e quem dera que a gente pudesse fazer mais, mas a gente faz dentro das nossas possibilidades, né? O Adair é fantástico nisso também, porque, vou aproveitar que ele não está presente também, o Adair bota dinheiro do bolso dele, todo mês também, para ajudar a comprar os mantimentos, né? Para fazer a sopa, e é isso aí. Então a gente luta com muitas dificuldades, mas a gente sempre vence.
porque o bem sempre vence, né? E a gente, fazendo a prece aqui de encerramento, temos seis cadeiras de passistas lá dentro, os 6 passistas em condição, que possam depois se dirigir à casa. As tarefas da casa estão lá no quadro de aviso, tá? A próxima palestra, o Felipe não colocou aqui, eu estou sem saber. Sabe qual é a próxima palestra? Não sei que tem as anotações. Não, mas eu não peguei. Também não passou, né? Então a gente fica devendo, mas quarta-feira, então, 19h30, temos a palestra normal aqui da casa. Carlão, acho que está procurando ali? Não. Mas a gente faz a prece, depois que acabando, se ele conseguir achar, a gente diz para vocês. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer muito ao Manuel Coelho por essa palestra alegre durante essa manhã fraterna de domingo. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar todos vocês que estão no salão, aqueles que estão nos acompanhando aqui pelas mídias sociais, ao vivo no Facebook. Que Ele, na sua infinita bondade, dê a todos nós a paz necessária que nós precisamos para viver esse mundo tão conturbado da atualidade, essa era de transformação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim, com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz, lembrando a vocês, lá fora, eu não sei se também foi uma intuição, né, de que a casa estaria mais cheia, tem bastante coisa lá para tomar um cafezinho e comer depois. Show. Solange, quarta-feira que vem. Dai de graça que de graça recebeste. Isso mesmo, Sol? Esse tema mesmo? Beleza. Depois da Solange, no domingo, o Rogério está aqui presente também. Pedi e obtereis. Essas são as 2 próximas palestras. As próximas a gente vai anunciando. Ok? Muita paz a todos. Que vocês possam retornar outros domingos aqui. Então, depois do passe, lá fora, aquele chá que o seu Miguel sempre traz, o café fraterno. Muita paz a todos e um bom domingo.